A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma pregação. Vocês que assistem pelo meu canal do YouTube, Mensagem Angelical, e pelo meu Instagram, Leone Arru. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. O nosso tema de hoje é o seguinte: Jesus e as acusações que os fariseus deram a ele. Jesus, ele era o filho unigênito de Deus. E por ele pregar apenas a Bíblia e viver apenas a Bíblia, ele era perseguido. E isso acontece com muitos cristãos que pregam apenas a Bíblia e vivem apenas a Bíblia, onde os religiosos continuam a perseguição. No entanto, vamos aprender aqui que quando Jesus ele era perseguido porque as pessoas estavam ensinando errado o Evangelho, ou falavam de uma maneira e agiam de outra. A maioria das perseguições de Jesus foram desse modo. E vamos aprender hoje 5 perseguições que Jesus sofreu em seu ministério. Existiram outras, mas vou pegar as principais. Primeiro, a lei. Muitos cristãos acusam Jesus, chamam Jesus de mentiroso, chamam Deus de mentiroso. O termo é esse, irmãos, eu sinto muito, mas o termo é esse, dizendo que Jesus aboliu a lei. A pessoa que fala isso, mesmo com boas intenções de querer pregar, querer ensinar, existem pessoas sinceras? Sim, existem, eu sei que existem, mas sem conhecimento bíblico, infelizmente, estão chamando Jesus de mentiroso. Vamos aprender um pouquinho sobre a lei. João 1,17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, o que significa? Que foi Moisés que deu a lei? Não. Foi Moisés que criou a lei? Não. Moisés ensinou. Primeira lei dada ao povo, a Páscoa. A celebração da Páscoa. Foi Moisés que inventou isso? Não. Deus falou para ele. Segundo, os 10 mandamentos. Foi Moisés que inventou os 10 mandamentos? Não. Deus escreveu na tábua e Moisés entregou ao povo. Então, tudo que a Bíblia menciona de lei, não foi Moisés que criou. Deus criou, deu para Moisés: olha, mande o povo que obedeça. Foi desse jeito que aconteceu. Olha por que quando uma pessoa diz que Jesus aboliu a lei, ela está indo contrário às palavras do próprio Jesus. E isso é muito perigoso. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18 dizem assim: não penseis que vim abolir a lei aos profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Então Jesus não aboliu. Mas eu vou colocar agora um parêntese sobre essa lei. Na época de Jesus, os fariseus, os saduceus e os doutores e intérpretes da lei haviam criado 613 regras para que o povo pudesse obedecer. O que estava acontecendo? O povo estava obedecendo uma regra que os homens haviam criado, mas não estava obedecendo às regras de Deus. E essas 613 regras, de acordo com o que eu estudei, foram criadas pós-exílio do povo de Israel de Babilônia. O povo estava cativo, Deus libertou o povo, Neemias, Esdras, toda aquela parte ali. E assim, eles conseguiram voltar para Jerusalém. E nesse período eles criaram essas 613 regras. Então, quando Jesus ele fala sobre as tradições dos fariseus, ele está falando exatamente dessas 613 regras. Ah, mas tem uma regra nossa que não pode comer se não lavar a mão. Jesus fala: peraí, as coisas de Deus são prioridade. Então existe essa colocação da lei. Então Jesus não aboliu os 10 mandamentos descritos em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Jesus aboliu essas regras, que ele era contra. Por exemplo, o sábado é para ser guardado. E hoje, o mundo cristão vive uma regra criada por homem, que é a invenção do domingo. Que nem existe a palavra domingo na Bíblia, em nenhuma versão. Mas vamos continuar. Mateus 5,18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a lei é para ser guardada. Não adianta você fugir. Qual lei? As 613? Não. Os 10 mandamentos e a lei de alimentação descrita em Levítico 11. Mas vamos abrir Marcos capítulo 7, versículos 6 e 8, e vamos entender mais ou menos como funcionava. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim.
Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Então Jesus não estava criticando essas regras que os líderes inventam, que não está na Bíblia e que o povo está seguindo. Um exemplo que eu dei, temos que guardar o sábado e o mundo guarda o domingo, que foi o homem que inventou. E tem outras também. Vamos lá. Segundo ponto, ser Deus. Jesus, ele é Elohim? Sim. Ele é filho de Deus? Sim. Ele é santo como Deus? Sim, mas ele não é Deus. O que está acontecendo? Vamos abrir em Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17, compreender esse tema. Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, toda vez que Jesus é mencionado no Novo Testamento, ele é mencionado como Filho do Deus vivo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Ele não se entregou o seu Filho unigênito. O Pai é um, o Filho é outro ser. O Filho é Deus? Ele tem o mesmo poder do Pai? Não, ele não tem. A Bíblia é clara. Vamos continuar aprendendo. João capítulo 10, versículo 32 e 33, os fariseus estavam acusando Jesus de ser Deus. Olha só, disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras da parte do meu Pai, por qual delas querem me apedrejar? Respondeu os judeus: Não é por obra que queremos te apedrejar, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Em nenhum momento Jesus disse que ele era Deus. Não existe nenhuma passagem, nenhuma versão bíblica que Jesus fala: eu sou Deus. Não existe. Então, quando você diz que Jesus é Deus, você está acusando Jesus da mesma maneira que os fariseus. Aí você pode dizer: você está tirando a divindade de Jesus? Não, eu não estou tirando. Eu estou apenas mostrando biblicamente de como ele é chamado. O termo Deus Filho não existe na Bíblia. Lembra das tradições que falamos agora que Jesus era contra? É exatamente o que o mundo segue. E olha o que diz aqui, João capítulo 14, versículo 28. Diz assim: Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegra-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então não são a mesma pessoa. O Pai é maior. Aí pode fazer assim: não, mas Jesus uma hora fala como homem, uma hora fala como Deus. A pessoa que fala isso está chamando Jesus de semideus. Jesus não é 2 em 1. Ele é sim de natureza divina, caráter divino no corpo humano. O que é humano em Jesus? O corpo, o físico. O resto é divino. Então como é que o corpo vai falar? Entende como não funciona? E Jesus coloca várias passagens bíblicas. Eu falo o que meu Pai me manda falar. Então até quando Jesus falava, ele falava como o Pai mandava falar. Ele nunca fez a própria vontade. Lembra quando Deus estava mostrando no monte o que ele ia passar? Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade? É daí que vem. João capítulo 5, versículo 18. Diz assim: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui já vou chegar na situação do sábado. Mas Jesus nunca disse que era igual a Deus. Ele dizia que Deus era o Pai dele. Então a acusação que Jesus recebia, não, ele está se dizendo que ele é Deus. Jesus nunca disse isso. Jesus é filho de Deus, ele tem o poder de Deus, ele é poderoso como Deus, ele é Elohim como Deus, e tem que ser adorado como Deus, mas ele não é o próprio Pai. São pessoas diferentes. Agora vamos falar sobre o sábado. Muitas pessoas, ao ler certas passagens bíblicas, acham que Jesus trabalhou no sábado. Ah, mas Jesus trabalhou, eu vou trabalhar. A pessoa que fala isso, além de não conhecer a Bíblia, está dizendo que Jesus pecou. Como assim, Leone? Se você prega que Jesus trabalhou no sábado, você está dizendo que Jesus pecou. Vamos entender o que é trabalho? Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, diz assim:
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o que é trabalhar de acordo com a Bíblia? Eu sou professor de matemática. No sábado, eu não posso ser professor de matemática, porque é o meu ganha-pão. Vamos supor, eu também tenho cursos de TI. Eu posso trabalhar no sábado como TI? Não, porque também isso é minha formação. Mas no sábado eu posso ajudar o vizinho a pintar um muro. Mas você está trabalhando. Calma, eu não estou cobrando para fazer isso. E é isso que temos que entender. Mateus capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Por aquele tempo, em dia de sábado, passava Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Este os teus discípulos fazem o que não é lícito em fazer no dia de sábado. Então, segundo as 613 regras, pegar uma fruta de uma árvore e comer, para os judeus era trabalho. Para Deus, isso é trabalho? Não, não é. Então você consegue entender como Jesus ele era acusado por líderes que preferiam seguir as doutrinas que eles mesmos inventaram, as tradições dos que a Bíblia. Olha só o que diz aqui também, Mateus 12, 12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Eu posso ajudar um pobre, ajudar um necessitado, ir pegar o meu carro, ir no hospital visitar um órfão, visitar um doente. Posso. Eu não posso trabalhar para mim. Ajudar o próximo, eu posso. Era isso que os judeus não estavam entendendo. Aí, novamente, João 5, 18. Agora você vai entender o que está dizendo. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado. Jesus violava o sábado? Não. Jesus violava o que eles consideravam errado no sábado, e não o que Deus estava considerando. Vamos lá. Ensinar a Bíblia. Mateus capítulo 21, versículo 23 a 27 dizem assim: Tendo Jesus chegado ao templo, estava já ensinando. Acercando-se dele os principais sacerdotes e anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vos faço uma pergunta. Se me responderdes, também vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não acreditamos nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Então Jesus disse: Não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Mas, quando abrimos João 10, 25, percebemos uma outra acusação Jesus estava tendo. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Já lhe disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Agora ele decide falar. Eu só faço isso porque o Deus Todo-Poderoso, o seu Deus, o meu Deus, o seu Pai, meu Pai, me dá poder para isso, me dá autoridade para isso. E João 14, 11 diz assim: Credes que eu estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus ensinava correto, pregava correto, vivia o correto e era perseguido porque ele não seguia dogmas de igreja nenhuma, nem dos líderes da época. E isso acontece hoje. Muitos cristãos sinceros estão seguindo apenas a Bíblia, já estão cansados de doutrinas de religião, já estão cansados de doutrinas de igreja, que eles abrem a Bíblia, vê uma coisa, vai no culto e vê outra, e também estão sendo perseguidos. Então nós precisamos ter aprendido hoje que Jesus em nenhum momento desobedeceu a lei, em nenhum momento ele quis ser Deus, em nenhum momento ele transgrediu o sábado, e em nenhum momento ele ensinava errado. Pelo contrário, ele guardou a lei, disse que o Pai era Deus, que ele não era o Pai, mesmo tendo as mesmas características de Deus. Ele nunca transgrediu o sábado e sempre pregou a verdade. Que possamos ter compreendido isso e que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Um abraço, um ósculo santo a todos.